Graças a Deus. Irmãos, boa noite, que Deus nos abençoe. Louvado seja o Senhor. Nós estamos nesta noite na casa do Senhor, estamos felizes porque Deus tem concedido a nós essa oportunidade. Amém? Então, desde já, agradecemos a presença de cada irmão que está conosco. Deus possa abençoar a cada um de nós. Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus que Deus mandou uma chuva para nós, chuva muito boa, e caiu uma parte aí do forro da igreja. Trabalhamos bastante hoje pela manhã, está tudo ok. E o nosso próximo culto será sábado. O nosso próximo culto será sábado. Na terça-feira vamos trabalhar para a gente restaurar isso aí, o forro, colocar outro forro no lugar. E eu creio que não dará tempo da gente estar junto à noite aqui no culto de oração. Então, o nosso próximo será sábado. Amém? Graças a Deus. Sábado, se o Senhor permitir, nós vamos estar na casa de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ler o Salmo capítulo 1. Deixa-me ver, Salmo capítulo 4. Os nossos irmãos, nossos ouvintes, já têm irmãos, pessoas conectadas conosco. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua família. Todos são bem-vindos ao nosso culto nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Salmos capítulo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha retidão. Na angústia dá-me alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Irai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração na vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios justos e confiai no Senhor. Muitos perguntam: quem nos mostrará o bem? Ó Senhor, faze a luz do teu rosto brilhar sobre nós. Puseste no meu coração mais alegrias do que a deles, no tempo em que se lhes multiplicam o seu trigo e o seu vinho. Em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Amado Deus, Pai querido, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, por cada passo que o Senhor nos concedeu, que nós andássemos neste dia, Pai. E aqui nós estamos, nós caminhamos, nós viemos para a casa do Senhor. Meu Deus, meu Pai, diante do Senhor, com respeito, com reverência e temor à tua palavra, eu peço: perdoa, meu Deus, os meus pecados,
Perdoa, meu Deus, as minhas falhas e ajuda-nos mais uma vez nesta noite preciosa. Tudo, Senhor, que vai ser ministrado na tua casa possa chegar às tuas narinas e com um cheiro suave, ó Pai, que o nosso culto seja recebido pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que haja, Senhor, o Espírito Santo de Deus no nosso meio, consolando, alegrando, nos dando força, nos dando alegria para te servir, Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Que não saia, Senhor, do nosso meio, que não saia deste lugar nesta noite nenhuma pessoa enferma. Que a mão de Deus possa tocar nos corações e nos ajuda, Pai, a sermos as pessoas mais felizes no mundo, porque nós temos Deus na nossa vida. E Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é felicidade, ó Pai. E aquele que tem Deus no coração é feliz, é alegre e tem saúde, Senhor. Ajuda cada um de nós, no nome precioso recebe, Pai, tudo que vai ser ministrado na tua casa nesta noite é para a honra e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a sua bênção e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podei vos assentar. Graças a Deus. Vamos cantar para Jesus, Meu Nome em Suas Mãos, 250 do nosso inário. 250. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Aleluia. 250 do nosso inário. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome, o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Foi na dor a cruz em que morreu, que tais cicatrizes recebeu. Mas ao ver as mãos assim sangrarem, eu vi ali meu nome escrito está. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Sei que em sua mão leva o sinal, que no próprio céu nos lembra o mal. Para sempre está meu pobre nome, gravado-se nas mãos de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus.
eu escreveu, esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. A vitória de meu rei. 291, vamos cantar este hino. 291. Quando lá do céu descendo, para os seus Jesus voltar. Glória a Deus. 291. Quando lá do céu descendo, para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e de seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim, oh, glória a Deus. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas faustoso vem o dia do triunfar do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim, aleluia, do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Chegaremos lá pela imensa graça do Senhor. Vamos cantar Subo o morro. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz.
número 70 do nosso inário, número 70. Ao chegar ao fim desta jornada, para sempre eu vou descansar. Então, enquanto nós não chegamos lá, vamos subir e descer morro. Mas não abandone a sua cruz. Levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar. Ao chegar ao fim desta jornada, para sempre eu vou descansar. Subo o morro e desço o morro, carregando minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu subo o morro muito alto, minha cruz começa a escorregar. Eu canto um hino de louvor, Jesus Cristo vem me ajudar. Subo o morro e desço o morro, carregando minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu atravessar o mar e as ondas vêm me cercar, eu cantando falo com Jesus, tira as ondas para mim passar. Subo o morro e desço o morro, carregando minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Ou com fome ou com sede eu vou, carregando a minha cruz pesada, para receber minha coroa, que no céu está preparada. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Amém? Aleluia! Graças a Deus! Louvado seja o Senhor! Vamos cantar mais um hino do nosso inário. É o 192. O coração palpita. 192. Depois deste louvor, nós vamos para as ofertas e logo após as irmãs Luciana e Noemi louvarão ao Senhor. 192. Conheço um nome que me é precioso. Meu coração encanta mais e mais.
o nome do meu Salvador glorioso, o nome que a minha alma satisfaz. Amém? Aleluia! Glória a Jesus. 192, somente este hino, e depois vamos para as ofertas e as irmãs louvarão ao Senhor. Conheço o nome que me é precioso, meu coração encanta mais e mais o nome do meu Salvador glorioso, o nome que minha alma satisfaz. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus, e nesse nome há pra nós consolo, em outro nome não encontro louvor. Seu nome dá aos tristes alegria, dispersa as nuvens que a vida vem, aos fracos dá. Ao coração consolo traz também. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus, e nesse nome há pra nós consolo, em outro nome não encontro louvor. E esse nome vive eternamente, embora os reis esquecidos são, na chuva ou sol é sempre resplandente, a todos dando paz no coração. O coração palpita de alegria quando me lembro, e nesse nome há pra nós consolo, em outro nome não encontro luz. Amém, amém, Jesus. Oh, graças a Deus, graças a Deus. Em nenhum outro nome você encontra luz, a não ser no nome de Jesus Cristo. Amém? Então, nós vamos para as ofertas. Feche o meu microfone, por favor. Deus, que nós possamos fazer isso nesta noite com respeito, com reverência e com alegria, Pai. Porque nós fazemos isso com prazer, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém.
de todas as provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembro
Glória a Jesus. Como é bom louvar a Deus. Como é bom servir ao Senhor com alegria. Com alegria. Graças a Deus. Então, para nós é um prazer muito grande, cada um de nós que viemos na casa de Deus, e aqui nós estamos mais uma vez. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Graças a Deus. Nós vamos fazer uso da Bíblia Sagrada em 2 livros nesta noite. Deuteronômio capítulo 4, versículos 7 ao 14, e depois no livro de Hebreus capítulo 12. Deuteronômio capítulo 4, 7 ao 14. Que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que gente há tão grande, tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Lembra-te do dia em que estiveste diante do Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me o povo, para que eu os faça ouvir as minhas palavras e aprendam a temer-me todo o tempo em que viverem na terra, e as ensinem a seus filhos. Vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o céu, em meio a nuvens negras e profunda escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. Vós ouvistes as palavras, mas, além da voz, não vistes figura nenhuma. Ele vos anunciou a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos 25 ao 29. Vede que não rejeiteis ao que fala, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu.
Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Senhor, nós lemos a Tua palavra. Diante de Ti, com nossos olhos fechados, eu peço que o Senhor me ajude. O Senhor ajuda a este povo que ouvirá a Tua palavra, nossos ouvintes, e vivifica a porção que foi lida. Vivifica em cada coração nesta noite e ajuda a nós. Aqui é um povo necessitado. Aqui é um povo que se alimenta somente da Tua palavra para a vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Nós estamos gratos pela bondade de Deus, por tudo que Deus tem feito por cada um de nós, e eu creio que os poucos minutos que nós vamos passar aqui, Deus vai nos abençoar. Nós sabemos que, fazendo linha na mensagem, o mundo caindo outra vez aos pedaços, nós sabemos que Deus é tão bom, Deus, Ele é um Deus tão simples, que se o povo crescem de verdade, não haveria tanta confusão, não haveria tanto abandono da palavra de Deus. Em todas as eras, em todos os tempos, quando Deus quer falar ao povo, Ele usava um profeta. Ele usou Moisés, ele usou Paulo. Em suas respectivas eras, ele teve os mensageiros, e assim sucessivamente. E ali era Deus falando com as pessoas. Chegou o momento de Israel dizer para Moisés: fala tu com Deus. E nós ouviremos, porque se eles ouvissem a voz de Deus, eles não suportariam. Então Deus chamava Moisés em particular, falava com ele, e aí Moisés, sendo o profeta de Deus, trazia a mensagem para o povo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Vemos que cada uma daquelas profecias era para se encaixar em certa era, como o rei Nabucodonosor, quando teve um sonho, e o mundo gentio da cabeça aos pés, e Daniel deu a interpretação desse sonho.
Aquela foi uma profecia para o mundo todo, para sempre. Cada seção do reino gentil, como viria da cabeça aos pés, e os profetas sempre falaram as palavras que deveriam acontecer no decorrer de cada era. Até quando Jesus ressuscitou, quando ele encontrou aqueles que iam para Emaús, ele trouxe em memória deles, em memória a eles, aquilo que os profetas tinham pregado: que ele morreria e que ao terceiro dia ressuscitaria. Maria e as irmãs, olha, elas creram. Elas criam que ao terceiro dia ele ressuscitaria, por isso foram ao sepulcro. Pessoas entram em apuro, como disse o profeta aqui no parágrafo 34 da mensagem, o mundo caindo aos pedaços. O mundo caindo outra vez aos pedaços. As pessoas entram em apuro e Deus lhes responde. Ele lhes envia um profeta ungido ou algum tipo de mensageiro, porque ele não pode voltar atrás em sua palavra que ele destinou para aquela era. Mas o que ele faz? Ele envia um mensageiro para fazer aquela parte da palavra se tornar viva naquela era. Aleluia! Sempre faz isto, vê? Ele formou sua palavra no princípio, ele sabia o fim desde o princípio, desde o início, ele falou sua palavra, e em cada era, quando eles entram em apuros, eles oram e Deus envia um ungido, e aquele ungido faria exatamente a promessa daquela era, que foi prometida para aquela era, se tornar viva. E isto é o que faz o tempo todo. Deus nunca muda o seu programa de tratar com as pessoas. Ele nunca mudou a sua maneira e nunca mudará a sua maneira de falar com o povo. Sempre através de um profeta. Aleluia! E isto é o que ele faz o tempo todo. Deus nunca muda seu programa. Agora, nunca vimos Deus mudando. Ele estabeleceu isso uma vez, como ele salvaria o homem que estava no jardim do Éden, sob o sangue derramado. Nós tentamos todos os outros sistemas de folhas de figueira, educação, psicologia, denominações de sistemas, e assim por diante. E cada pedacinho disso tem sido rejeitado por Deus. Isso nunca funcionou, isso nunca funcionará. Deus somente se encontrará com o homem sob o sangue derramado. Amém? Aleluia! Este é o único lugar onde ele o encontrará, porque esta foi a sua primeira decisão. Ele nunca encontrará o homem sob qualquer tipo de sistema ético. Nunca, de forma alguma. Simplesmente volte à maneira de Deus. Isto é o que ele disse primeiro. E ele é infinito, ele não pode mudar, e ele é sempre o mesmo. Hebreus 13:8, você crê nisso? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Aí o profeta disse: esta é a razão pela qual falhamos em ter companheirismo hoje. Esta é a razão pela qual a igreja está tão separada.
porque cada um está separado em um sistema, e quando fazem isso, Deus rejeita. Irmão, o sistema do homem não funciona. Não funciona. O sistema do homem sempre atrapalha. O mundo está caindo aos pedaços, o mundo está na podridão, o mundo está atolado no pecado, as denominações não dão conta, pregadores da mensagem não dão conta, estão deixando a cerca cair, estão deixando o pecado tomar conta da congregação. Só tem um que dá conta, é Deus. Uma hora Deus tomará o controle de tudo, Ele vai reger o universo, aí não vai haver pecado, não haverá nenhum querendo estar sobre o outro, porque haverá uma unidade. Cada pastor, ele é autônomo, mas sempre tem um sobre o outro. Sempre tem um mandando em outro. Nós somos livres. Nós somos livres, mas não porque somos livres, vamos viver pecando, vamos viver em adultério, vamos viver que nem vive aí qualquer um que não tem Deus. Não, nós somos livres para fazer o que é correto. Nós somos livres para adorar a Deus como manda a Bíblia Sagrada e como o profeta ensina. Quando o irmão Brana disse, fumar não é pecado, adulterar não é pecado, aí muitos dizem que o irmão Brana estava acobertando isto. Quando você faz isso, mesmo dizendo que é um cristão, é porque você ainda não se converteu. Isso são atributos da incredulidade. Fumar é pecado, adulterar é pecado, isso são atributos porque você é um pecador e faz essas coisas, porque você ainda não se converteu. Vejam só isto, quando fazem isso, então Deus os rejeita. Bem aí, Ele quer que nos encontremos debaixo do sangue, onde temos todas as coisas em comum, debaixo da cruz. É o único propósito de Deus em fazer isto. Deus sempre envia Sua palavra. E encontramos hoje, irmãos e ouvintes, que o mundo hoje está exatamente como estava naquele dia, encontrando-se seu sistema político e assim por diante, tudo caindo aos pedaços, e o sistema religioso também, tudo caindo aos pedaços. A maioria não tem, vejam só que vergonha no meio do mundo religioso, não tem coragem de abandonar o pecado, de viver uma vida separada para Deus, uma vida honrada diante da congregação. Tudo caindo aos pedaços e buscando por uns Messias
que o manterá unido. Agora, a palavra Messias significa o ungido, algo ungido. Deus, esta é a revelação de Jesus Cristo, e o livro todo foi selado com os 7 selos da revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava em Gênesis, Jesus Cristo estava no meio do livro, Jesus Cristo estava no Êxodo e em Gênesis, e ele estava no meio do livro, ele estava no Novo Testamento e em Apocalipse, e direto ao final, o mesmo ontem, hoje e eternamente. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aleluia! E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus antigamente e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas. Quando a palavra do Senhor veio aos profetas, e a eles somente, porque eles eram ungidos com a palavra. Amém? Irmãos, e quando um homem é ungido com a palavra, quando ele tem a palavra, ele tem prazer de viver a palavra. Não tem como um denominacional ter a palavra e negar a palavra para o povo. Não tem como. Porque se ele está ungido com o Espírito Santo de Deus, se ele está ungido com o Espírito Santo ali, como é que o Espírito Santo de Deus vai negar essa palavra? Não tem como. Quando a palavra do Senhor veio aos profetas, e a eles somente, quando a palavra do Senhor veio aos profetas e a eles somente, porque eles eram ungidos com a palavra, eles tinham o direito de interpretar a palavra, e Deus trabalha através deles, provando que a palavra estava correta. Aleluia! Se houver um entre vós que seja espiritual ou um profeta, eu, o Senhor, me farei conhecido a ele. E se o que ele disser vier a acontecer, então ouça. Se não acontecer, não ouça. Isto não é nada mais que uma boa argumentação para qualquer homem. Agora, nós encontramos aqui que nos últimos dias, agora, quando estamos olhando para a vinda do Senhor, quando estamos esperando o retorno do Senhor, vir buscar a sua igreja, que pessoa nos convence? Saber que nós nos ajuntamos aqui em um só espírito, em uma só intenção, que pessoa nos convence? Será se nós somos só alisadores de cadeira? Oh, que coisa! Nós encontramos aqui nos últimos dias agora, quando estamos olhando para a vinda do Senhor novamente. Lembro-me bem do velho pregador batista que me batizou no nome de Jesus Cristo, quando eu era apenas um rapazinho, e ele costumava falar deste assunto comigo, acerca de João Batista. Ele disse, irmão Billy, ele disse, quando ele disse, deixe isto por agora, e então ele permitiu. Ele disse, então João batizado, Jesus batizou João, porque sabemos que João não tinha sido batizado, mas estava pregando o batismo. Bem, aquilo sempre me deprimia um pouco. Então, aqui há não muito tempo, isso me foi revelado desta maneira, que ali
se encontraram naquele tanque, naquela porção de águas, os 2 maiores mensageiros que o mundo já viu. Os 2 mensageiros que o mundo já viu. Um homem que estava acima de todos os profetas, que era João. Nunca houve um homem nascido de mulher tão grande quanto ele era, e ali estava o próprio Deus. Amém? Ali estava o próprio Deus manifestado em um corpo de carne. E esse corpo, meu irmão, meu ouvinte que me ouve nesta noite, esse corpo de carne ali, era o corpo de Jesus Cristo. Ali estava Deus manifestado naquele corpo. Aleluia! E lembre-se, a Bíblia nos diz que a palavra do Senhor vem ao profeta. E quando a palavra se fez carne, quando estava ali o profeta João, quando estava ali no rio, o profeta João, aí vem para ele quem? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio ao profeta, e quando a palavra se fez carne, ali estava o profeta na água, e a palavra e o profeta vieram juntos. Aleluia! Graças ao Senhor, eles vieram junto ali. Oh, que coisa maravilhosa! E eles se conheceram, correto? A palavra feita carne, encarnada no Filho de Deus, veio ao profeta João que estava na água. O profeta disse: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? E ele disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E aí o profeta João batizou Jesus nas águas. E João, sendo um profeta, ele sabia que era o sacrifício ali. E o sacrifício devia ser lavado antes de ser apresentado para sacrifício. E esta é a razão porque ele tinha que ser batizado. João, sendo um profeta, irmãos, sabia que ele era o sacrifício. Oh, hoje isso está vindo a nós. Para cumprirmos toda a justiça do nosso dia, a hora está aqui. A Bíblia nos diz o que está para acontecer neste dia. Sabemos o que a Bíblia diz que acontecerá neste dia. Cabe a nós, cabe a eu, cabe a você, a nos agarrarmos a Deus, até que estas coisas aconteçam. É a hora. Ore pelo ungido que nos dará a libertação que buscamos. Aleluia! Porque Deus prometeu. Eles rejeitaram a palavra ungida de Deus naquela época e por isso eles caíram. E hoje estão rejeitando a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, da mesma maneira que rejeitaram o nosso Mestre. Da mesma maneira. Mas por que eles fazem isso? Porque ele foi um homem simples. Ele foi um homem que não apresentava diante das pessoas o seu estudo. Os denominacionais naqueles tempos iam aos cultos do irmão Branham, eles viam ali a presença de Deus, eles sentiam ali a presença de Deus. Veja só, ele fazer uma chamada ali na África do Sul, 30.000 pessoas,
Não é pouca gente, não. Veja 30 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Hoje você faz uma chamada de altar, 300, 400, 500 pessoas, 1, 2, 3, levanta a mão lá no meio da congregação. Não querem mais saber do evangelho verdadeiro. Não querem mais saber da palavra original. Você quer saber por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma espada que corta o pecado. A palavra de Deus pregada na sua essência requer renúncia, requer posição, requer uma vida limpa no altar, requer uma vida limpa na presença de Deus. Nós não estamos brincando de ser cristão, não. Nós estamos lutando para sermos cristãos verdadeiros. O mundo, ele está caindo aos pedaços, o sistema religioso está caindo aos pedaços, mas aquele que estiver em Cristo está de pé. Eles rejeitaram a palavra ungida de Deus naquela época e por isso eles caíram aos pedaços. E novamente encontramos nesta hora que estão caindo aos pedaços outra vez. Descobrimos, como eu disse, que nossos políticos estão corrompidos, a vida da nossa igreja está corrompida, mas a nossa aqui aonde nós estamos não está corrompida. A gente vê irmãos da mesma fé que creram na mensagem. Irmãos, nós temos visto igreja se levantar, igreja, pessoas tomar posição, pessoas denominacionais, que criam na Trindade, ouviram a mensagem do profeta e creram. Deus revelou, irmão, quando Deus mostra para um homem, quando Deus mostra para uma mulher que esta palavra é verdadeira, que esta Bíblia é Deus falando conosco, não tem demônio que tire eles da palavra. Aí acontece um probleminha no meio da congregação, eles se dispersam. Eles se dispersam e viram as costas para a palavra. Eu pensava que era isso, eu pensava que era assim. Eu pensava que não tinha pecado. Aqui tem pessoas pecadoras procurando a cada dia a graça de Deus. Nós viemos ao mundo falando mentira, como diz a Bíblia, trapaceando, mas Deus cruzou o nosso caminho. Nós não somos o que nós éramos antes, a cada dia nós estamos procurando sermos melhores cristãos. E aí uns tomam posição na palavra, e outros abandonam. Não faça isso, meu irmão. Acontecer algum problema, posicione-se, diz o profeta. Se posicione ao lado da palavra. Mostre que você é um cristão. Mostre que você crê na Bíblia. Mostre que você nasceu de novo. Aleluia! Descobrimos, como eu disse, que os púlpitos, os nossos políticos estão corrompidos. O que aconteceu? Aqui está o que causou isso. Quando você se afasta, em qualquer tempo do programa de Deus,
você encontrará corrupção. Não pode ficar de pé. A palavra de Deus, ela é infalível. Você crê nisso? E não há nada que tomará seu lugar. Nunca pôde. Agora o nosso sistema educacional, nosso sistema denominacional tem tomado o lugar da liderança do Espírito Santo na igreja. Nós não devemos, nós nunca podemos deixar que isso aconteça. Não, em primeiro lugar aqui, quem manda, quem dirige é o Espírito Santo. Nosso grande e bom treinamento de ministros e coisas que tem acontecido com as reuniões de oração de toda noite e a maneira dos velhos tempos em que costumávamos chegar a Deus. Agora, ao invés de termos pregadores, temos conferencistas, homens que conhecem a palavra muito bem. Eles podem se assentar ali, colocar isso junto de tal forma que é impressionante como eles podem fazê-lo. Eles conhecem a mecânica, mas ela não é a dinâmica. Queremos a dinâmica. Amém? Não me importo com a mecânica, eu quero saber da dinâmica, o que ela faz. Eu não sei como os carros rodam por aí, eles têm pistões e cilindros, eu não sei o quanto de pressão é usado, a única coisa que sei é a dinâmica, coloca ali e dirijo. Isso é o que sabemos. Deus fez a promessa: derramarei meu espírito sobre toda a carne, seus filhos e filhas profetizarão. Como ele fará isso? Eu não posso lhes dizer, eu apenas quero saber da dinâmica do sistema de Deus. Esta é a coisa principal. Hoje o profeta disse aqui, que coisa? Temos estudado a mecânica a tal ponto que tudo é mecânica. De que serve um automóvel sem algo nele para dirigi-lo? De que servem as luzes? Eu conversando uma certa vez com um amigo ali no trabalho, no mercado, ele é da cidade de Dormentes, e a sua sogra tirou um carro novo na loja e ia inaugurar na estrada para Dormente. Ele disse, só não é melhor porque o carro é automático. Só você passa a primeira marcha e vai-se embora. Ele disse que o problema era esse. Gosta de andar passando marcha, imaginem só. Mas é isso, você vê, os homens têm mudado tantas coisas nas pregações, que aqueles antigos, quando vai a um culto, diz, é diferente onde eu congrego, é diferente em tal lugar. Tem lugar que o povo bota só pregação do profeta e se senta e ali você não ouve um amém, você não ouve um glória a Deus. Ali a chama vai apagando e essa chama não pode apagar em nossos corações. Isso é o que precisamos hoje, disse o profeta. Isso é o que está acontecendo. As coisas estão ficando modernas e muitos pregadores estão acompanhando o ritmo.
Vejam só como as coisas têm mudado. Temos escolas e educadores e assim por diante que podem treinar um homem até ele poder se colocar no púlpito com as tais maneiras a ponto de se tornar uma pessoa eloquente. Isso, contudo, não traz o poder de Deus. Onde está o poder de Deus que costumava haver na igreja? Onde está a bênção pentecostal que costumava fluir nas igrejas? Esta é a razão porque o mundo está caindo aos pedaços. É porque a doutrina apostólica tem sido tirada do púlpito. A doutrina apostólica, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, como a mulher deve se comportar na igreja, como o homem deve se comportar. Não, isso tem acabado. Isso tem acabado, não tem mais, na maioria das igrejas não tem mais doutrina, e aí o povo se corrompe, e aí vai caindo. Aquele brilho da igreja vai saindo, aquela doutrina vai acabando, e o povo se torna um povo comum. Vai quando quer, vem quando quer e vive de qualquer maneira. Oh, ele diz, não, mas a gente tem que acompanhar, porque o mundo está andando em passos largos. O mundo está andando em passos largos, mas Jesus, ele está vindo devagarinho para que ninguém se perca. Aí, quando você fala da volta de Jesus, muitos dizem, eu estou cansado de ouvir, mas uma hora vai acontecer. O ruim é que você diz que está cansado de ouvir e não tomou a atenção, não tomou uma decisão. E aí você dirá, quantas vezes ouvi e fiquei desapercebido e aconteceu. Essa é a verdade. Isto é porque o mundo está caindo aos pedaços, porque temos nos distanciado dos princípios verdadeiros de Deus e educado homens nos sistemas e coisas. É isso que nos colocou na condição em que estamos hoje. Creio que esta é a razão pela qual o mundo está caindo aos pedaços. É verdade. É por isso. Estes episódios têm acontecido na terra desde os dias de Noé. Vemos que quando Deus tinha Noé, o profeta da justiça, indo adiante com sua mensagem, havia um episódio de imoralidade naquele dia. Como a Bíblia diz, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Hoje com uma, amanhã com outra. Vemos a gula e a imoralidade e assim por diante acontecendo naquele dia, e então o mundo caiu aos pedaços porque as pessoas rejeitaram a mensagem de Deus para aquele dia. Noé era um profeta ungido de Deus, enviado por Deus com uma mensagem de Deus, e deu ao povo aviso antes do julgamento cair. Noé pregando ali, fazendo aquela arca, batendo martelo e dizendo: Deus mandou eu construir esta arca para todo aquele que entrar se salvar. E as pessoas davam gargalhadas, diziam: quem vai morrer vai ser você, velho caduco. Vai ser você com a sua família. Todos que entrarem aí vão morrer afogados. E Noé dizia: pode continuarem rindo, pessoas ingratas. Ele não baixou a cabeça. Ele não parou.
continuou pregando, e na mensagem à arca, o profeta disse que antes de fechar a porta, veja que Deus maravilhoso, veja que Deus longânimo, antes de Noé fechar a porta, antes de Deus fechar a porta da arca, Noé foi na porta e fez uma chamada de altar. Ele disse: ainda há tempo, se você quiser se salvar, entre na arca. E as pessoas riram. Noé simplesmente entrou e Deus fechou a porta. Deus fechou a porta, e aí passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, e passou, e chegou um momento, o profeta disse, chegou um momento que até Noé pensou que não iria chover, mas a palavra de Deus não falha. Amém? Começou a trovejar, e começou a chuviscar, e começou a pingar, e começou a engrossar, e aqueles incrédulos falaram: Noé estava certo. E haja água, e haja chuva, e começou a coisa a engrossar, e disseram: vamos correr e bater na porta, vamos clamar, vamos gritar, quem sabe Noé abre a porta e nós entraremos. Irmãos, foi tarde demais. Veja como Deus foi longânimo através do seu profeta. 120 anos trabalhando e pregando e dizendo: quem entrar se salvará. Noé, abre-nos a porta, Noé, abre-nos a porta, abre-nos a porta, estamos arrependidos, não queremos morrer afogado, mas foi tarde demais. Sabe por quê? Porque Deus fechou a porta. E a porta que Deus fecha, só Ele pode abrir. Quando Deus fecha uma porta, o homem não queira abrir sem permissão de Deus. E aqueles que não entraram morreram afogados. Todo aquele, eu não encontro o evangelho na Bíblia que possa dar garantia a nenhum homem, a nenhuma mulher, que você partindo sem Jesus se salva. Não tem, não tem. A gente vai falar aonde a Bíblia não falou? Não. Aonde Deus não falou, nós se cala. A salvação vem do Senhor. Ou você aceita, ou você rejeita. A melhor decisão que eu fiz na minha vida, não me arrependo. Por isso que cada dia eu paro diante do Senhor e digo: meu Deus, perdoa meus pecados. Me ajuda a ser fiel até o último suspiro da minha vida. Porque é triste você começar numa caminhada cristã, principalmente, e depois você desacreditar da palavra de Deus e cair no pecado, cair na prostituição e partir sem Jesus. Eu não desejo para ninguém
por mais que seja pecador, sujo, imundo, que viva caído na sarjeta do pecado, eu não ofereço, eu não quero que ninguém nessa condição, nessa qualidade, nesse sofrimento, nessa sujeira que está, parta sem Jesus. Porque é a pior coisa, é saber que eu tive oportunidade, mas rejeitei. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Obrigado a você que nos ouviu, que nos assistiu. No próximo culto nosso é sábado à noite às 19 horas. O Senhor permitindo, nós vamos estar juntos na terça-feira. Trabalharemos para ajeitar esse forro, Deus permitir. Se não terminar na terça, na quinta-feira, nós continuaremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, meu Deus, por esta oportunidade, por esta hora que o Senhor nos concedeu, estarmos na Tua casa. Pai, leva-nos em paz, nos dê uma boa noite, um descanso abençoado. E, ó Senhor, se houver uma segunda-feira, nos dê um dia de paz, um dia de trabalho abençoado. Ajuda cada um de nós, nossos irmãos que vieram, nossas irmãs, cada pessoa que pairou para estar conosco, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a bênção de Deus sobre todas as pessoas na face da terra. Que cada um possa de se abrigar na Tua palavra, Pai. Senhor, porque o mundo está sujo, o mundo está caindo outra vez aos pedaços. Mas a Tua igreja, ela está firmada na rocha, ela está firmada na palavra de Deus, que é viva e eterna, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus vos abençoe e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Obrigado a você que nos ouviu, que nos assistiu. Deus te recompense, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. E até sábado às 19 horas, juntos estaremos mais uma vez, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe.